E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo de um circuito mais realista em comparação com o circuito LC abordado nos últimos vídeos. Nós vamos agora estudar o circuito RLC sem gerador. Note que ele se torna mais realista pelo fato de apresentar uma resistência R diferente de zero. E nós vamos, neste estudo, abordar os três tipos de amortecimento que aparecem no circuito em questão. Para fazer isso, eu vou recorrer à primeira lei de Kirchhoff. Eu vou, partindo do ponto A, percorrer essa malha no sentido horário, ou seja, no sentido da corrente elétrica estabelecida. A partir daí, eu vou somar todas as quedas de potencial e igualar o resultado a zero, de acordo com a primeira lei. Partindo, portanto, do ponto A e passando pelo capacitor, a queda de potencial é Q sobre C. Ao passar pelo indutor, a queda de potencial é L dI dt. E ao passar pelo resistor, a queda de potencial é RI. E essa soma é igual a zero de acordo com a primeira lei. Derivando todos os membros dessa igualdade em relação ao tempo, você vai obter 1 sobre C vezes a derivada da carga em relação ao tempo é a corrente elétrica I, mais L vezes a derivada de segunda ordem da corrente elétrica em relação ao tempo, mais R vezes a derivada da corrente elétrica em relação ao tempo, igual a zero. Eu vou agora dividir todos os membros dessa igualdade pela indutância do indutor. Sendo assim, a gente obtém I, dois pontos, fazendo referência à derivada de segunda ordem da corrente elétrica em relação ao tempo, mais R sobre L vezes I ponto, fazendo referência à derivada de primeira ordem da corrente elétrica em relação ao tempo, mais 1 sobre LC vezes I igual a zero. A partir de agora, eu vou definir o fator de amortecimento desse circuito, representado pela letra gama. Ele é dado pela razão R sobre L. E conforme vimos nos últimos vídeos, ômega 0 elevado ao quadrado é igual a 1 sobre LC, em que ômega, eu reforço, representa a frequência angular natural de oscilações livres em um circuito, obviamente, sem a resistência R, ou seja, em um circuito LC. Bom, com isso, a gente obtém a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido, fazendo analogia com a mecânica. Portanto, nós temos I dois pontos mais gama I ponto mais ômega 0 ao quadrado I igual a zero. Nós temos pela frente uma equação diferencial homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Para resolvê-la, eu vou recorrer à equação característica. Ela nos diz que A R ao quadrado mais BR mais C é igual a zero, em que A é o coeficiente que acompanha I dois pontos. B é o coeficiente que acompanha I ponto e C é o coeficiente que acompanha I. Sendo assim, obtemos R ao quadrado mais gama R mais ômega 0 ao quadrado igual a zero. Nosso propósito agora é o de determinar as raízes dessa equação característica. Para fazer isso, eu vou começar calculando o delta. Ele é B ao quadrado, então, ou seja, gama ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale ômega 0 ao quadrado. Consequentemente, R, as raízes, ficam dadas por... Nós temos menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A, ou seja, tudo sobre 2. Então, eu vou escrever da seguinte forma. Menos gama sobre 2... mais ou menos a raiz quadrada de delta, então gama ao quadrado menos 4 ômega 0 ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então vamos lá, menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A.
Eu vou jogar agora o número 2 para dentro da raiz quadrada. Ao fazer isso, essa subtração fica todinha dividida por 4 e eu já vou abrir em duas frações. Então, nós vamos encontrar a raiz quadrada de gama ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado. Observe os resultados obtidos e os cálculos realizados até aqui. A partir de agora, eu vou analisar o primeiro tipo de amortecimento que aparece em um circuito RLC sem gerador. É o caso do amortecimento supercrítico. Nós vamos estudar os 3 tipos de amortecimento. O amortecimento supercrítico é aquele em que gama possui o maior valor. Temos também o amortecimento crítico, aquele em que gama possui um valor intermediário. E por fim, o amortecimento subcrítico, aquele em que gama possui o mais baixo valor. Pelo fato do amortecimento inicial aqui analisado ser o supercrítico, aquele em que gama possui o maior valor, a condição é a de que gama sobre 2 é maior do que ômega zero. Consequentemente, gama ao quadrado sobre 4 é maior do que ômega zero ao quadrado. Logo, nós temos aqui duas raízes reais e distintas. Consequentemente, a corrente elétrica, a solução geral para essa equação diferencial e em função de t, é obtida da seguinte forma: uma constante A, exponencial de R1t, mais uma constante B, exponencial de R2t, em que R1 é dado por menos gama sobre 2, mais ômega, em que ômega é a raiz quadrada deste termo. Observe que ômega é maior do que zero. Nós temos R2 igual a menos gama sobre 2 menos ômega. Vamos dar o devido destaque para a expressão de ômega. Então, ômega é a raiz quadrada de gama ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado. Observe as expressões obtidas, os cálculos realizados até aqui. Vamos agora em busca da dependência da carga com o tempo. Vamos analisar como a carga armazenada no capacitor varia com o tempo t. Para fazer isso, eu vou recorrer à expressão dq é igual a I dt. A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Sendo assim, a gente obtém que, em função do tempo t, é igual à integral de I dt. Note agora o seguinte: ao resolver essa integral sem os limites de integração, você não precisa inserir uma constante arbitrária no final dos cálculos, pois as duas constantes necessárias para resolvermos esse problema de valor inicial já foram inseridas. São as constantes A e B que aparecem em I em função do tempo t. Sendo assim, basta resolver apenas essa integral sem inserir uma terceira constante. Então vamos lá. A carga em função do tempo t é igual. Então agora nós temos A vezes a integral de R1t dt mais B vezes a integral da exponencial de R2t dt. Muito bem. Eu vou resolver essas duas integrações rapidamente e depois eu comprovo o resultado obtido. Então, a carga em função do tempo t vai ser A sobre R1 vezes a exponencial de R1t mais B sobre R2 vezes a exponencial de R2t. Observe agora que ao derivar a carga em relação ao tempo, você recupera a expressão da corrente elétrica. Vamos verificar isso? Derivando em relação ao tempo, você tem A sobre R1, uma constante, vezes a derivada dessa exponencial, que nos dá a exponencial de R1t, vezes a derivada do expoente em relação a t, que é justamente R1, mais B sobre R2, uma constante,
vezes a derivada dessa exponencial, que é justamente a exponencial de R2t, vezes a derivada do expoente em relação a t. Simplificando R1 e R2, você recupera a expressão da intensidade da corrente elétrica como deve ser. Sendo assim, a carga em função do tempo fica dada por A sobre R1 exponencial de R1t mais B sobre R2 exponencial de R2t. Observe mais uma vez as expressões obtidas. Dando sequência, a partir de agora eu vou inserir duas condições iniciais para que a gente possa encontrar uma solução particular desse problema de valor inicial. Eu vou admitir que no instante t igual a zero, a intensidade da corrente elétrica no circuito vale zero e a carga armazenada no capacitor vale Q0. A partir daqui, nós temos condições de determinar as constantes A e B. Vamos começar, portanto, com a corrente elétrica. Trocando o I por zero no instante t igual a zero, você vai encontrar zero é igual a A mais B, pois a exponencial de zero é 1. Logo, se A mais B é igual a zero, eu já posso afirmar que A é igual a menos B. Muito bem, vamos agora para a carga elétrica. Substituindo a carga Qzinho por Q0 no instante t igual a zero. Então nós temos Q0 é igual a A sobre R1 vezes a exponencial de zero, que é 1, mais B sobre R2 vezes a exponencial de zero, que vale 1. Sendo A igual a menos B, nós temos aqui menos B sobre R1 mais B sobre R2. Consequentemente, Q0 é igual a B, que multiplica 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Logo, Q0 é igual a B, que multiplica. Então, aqui nós temos R2 vezes R1 no denominador e no numerador R1 menos R2. Note que, ao abrir essa fração em duas frações, você vai encontrar R1 sobre R2 R1, fornecendo 1 sobre R2 como deve ser, menos R2 sobre R1 R2, fornecendo 1 sobre R1 como deve ser. Consequentemente, a partir dessa condição, vemos que B é igual a Q0 vezes R1 vezes R2 dividido por R1 menos R2. Levando esses resultados na expressão da intensidade da corrente elétrica, você vai encontrar a seguinte expressão. Então vamos lá. I em função do tempo t é igual, já substituindo A por menos B. Se A vale menos B, eu posso colocar B em evidência e B vai multiplicar a exponencial de R2t menos a exponencial de R1t. Logo, a intensidade da corrente elétrica no circuito varia da seguinte forma. B é Q0 vezes R1 vezes R2 sobre R1 menos R2, que multiplica a exponencial de R2t menos a exponencial de R1t. Observe a expressão obtida, toda a análise realizada. A partir de agora, eu vou inserir alguns dados referentes ao circuito RLC para que a gente possa fazer uma análise numérica da expressão de I em função do tempo t. Eu vou focar apenas nessa dependência, eu não vou analisar como a carga varia com o tempo t.
Muito bem? Bom, eu vou assumir neste circuito que a resistência R do resistor vale 1 kΩ, que a capacitância do capacitor vale 62,5 nanofarad e que a indutância do indutor vale 10 mH. Observe os dados. E que a carga Q0 armazenada no capacitor, no instante t igual a 0, vale 150 microcoulombs. Bom, observe os dados fornecidos. A partir daqui, nós temos condições de encontrar gama e, consequentemente, gama sobre 2. Lembre-se que o amortecimento é supercrítico. Efetuando os cálculos, e aqui eu peço a sua ajuda, você vai encontrar que gama sobre 2, gama é R sobre L, achando a razão R sobre L e dividindo o resultado por 2, você vai encontrar 5 vezes 10 elevado à quarta, segundo a menos 1. Observe que gama aparece no expoente das exponenciais através das raízes reais R1 e R2. Consequentemente, gama vai acabar multiplicando o tempo t e, por isso, a unidade segundo a menos 1. Bom, agora, calculando ômega 0, extraindo a raiz quadrada de 1 sobre LC, você vai encontrar 4 vezes 10 à quarta radianos por segundo. Calculando, enfim, ômega a partir dessa expressão, você vai encontrar o valor 3 vezes 10 elevado à quarta radianos por segundo. Temos agora condições de determinar I em função do tempo t. Então vamos lá. I em função do tempo é igual a carga Q0, 150 microcoulombs, 150 vezes 10 a menos 6. R1 agora é menos gama sobre 2, portanto, menos 5, 10 à quarta, mais ômega. Logo, nós temos menos 2 vezes 10 à quarta, vezes R2. R2 é menos gama sobre 2, menos ômega. Então, nós temos menos 8, 10 à quarta. Muito bem. Tudo isso sobre a diferença. Então, nós temos agora R1 menos R2. Observe que R1 e R2 aparecem aqui no numerador. Ao fazer R1 menos R2, você vai encontrar 6 vezes 10 elevado à quarta. Observe que R1 é menos 2, 10 à quarta, menos 8, 10 à quarta, 6, 10 à quarta. Tudo isso multiplicando a exponencial de R2t, portanto, a exponencial de menos 8, 10 à quarta t, menos a exponencial de R1t, que é menos 2, 10 elevado à quarta t. Vou arrumar um espacinho aqui no quadro. Dando sequência, a partir da expressão obtida, vemos que I em função do tempo t é igual a 2/6, 1/3, 150 sobre 3, 50, 50 vezes 8, 400. Observe que o termo é positivo. Simplificando 10 à quarta, resta 10 a menos 2, logo 400 vezes 10 a menos 2 e, portanto, 4. Agora eu vou inverter essa subtração e colocar essa exponencial em evidência. Com isso aparece o sinal negativo. Aqui nós temos a exponencial de menos 2, 10 elevado à quarta t. Tudo isso multiplicando. Não se esqueça que eu inverti a subtração. 1 menos a exponencial de menos 6, 10 elevado à quarta t. Agora nós temos condições de analisar, mesmo que de forma qualitativa, como a corrente elétrica I varia com o tempo t para um amortecimento supercrítico. Então vamos lá, construindo aqui o gráfico, vamos analisar a expressão obtida. Note inicialmente o seguinte: à medida que o tempo passa, essa exponencial vai para zero mais rapidamente que essa.
Logo, essa subtração é positiva. Um número positivo multiplicando um número negativo nos fornece um valor numérico de i acompanhado do sinal negativo. O sinal de menos se refere ao fato de i assumir certa orientação no circuito, pois se eu tivesse assumido lá nas condições iniciais que a carga Q0 armazenada no capacitor é igual a menos 150 microcoulombs, ou seja, se eu tivesse invertido lá nas condições iniciais a polaridade do capacitor, a corrente elétrica I seria positiva. Consequentemente, ela estaria circulando no circuito no sentido oposto. Portanto, o sinal de menos se refere apenas à orientação da corrente elétrica I no circuito em questão. Muito bem? Agora, veja o seguinte. No instante t igual a zero, I é igual a zero como deve ser. A exponencial de zero é 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes esse número, zero a intensidade da corrente elétrica. Portanto, eu começo como deve ser na origem do meu sistema de coordenadas, na origem do gráfico. Muito bem? Agora, considere a seguinte análise. Vamos imaginar que o tempo t esteja crescendo a partir da origem O. Ao fazer isso, essa exponencial vai para zero mais rapidamente que essa. Consequentemente, esse fator numérico cresce mais rapidamente que esse. Logo, esse produto, pelo menos nos instantes iniciais, nos fornece um valor numérico de i crescente. Consequentemente, você vai observar uma curva crescente nos instantes iniciais. Eu vou exagerar o gráfico para que você possa enxergar melhor essa análise qualitativa. Agora, à medida que o tempo t se estende ao infinito, é suficientemente grande, as exponenciais vão para zero, anulando a intensidade da corrente elétrica I, como deve ser. Muito bem? Portanto, esse é o esboço do gráfico de como I varia com o tempo t para um amortecimento supercrítico. Observe mais uma vez a análise gráfica, a expressão obtida, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.